Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos em mais uma lição bíblica dos jovens, que tem como título Advertência contra o legalismo. Nós estamos na lição 5, né? Iremos estudar sobre isso. O texto principal da lição nos diz: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento. Atos 15, 24. O resumo da lição vai nos falar: defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Então nós iremos falar sobre o caso de Antioquia. Nós iremos também tratar sobre o conflito entre Paulo e Pedro. E nós também iremos compreender que Paulo estava crucificado com Cristo. O primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico vai nos falar o caso de Antioquia. O primeiro ponto fala sobre Pedro chega a Antioquia. Esse ponto fala sobre a chegada do apóstolo Pedro à cidade de Antioquia da Síria, que era um centro importante para o cristianismo primitivo, porque em Antioquia o evangelho estava sendo pregado tanto a judeus quanto a gentios, não judeus. Os gentios são os que não são judeus. E ali havia uma comunidade cristã multicultural. Pedro, quando ele chegou, não teve problema em se sentar à mesa e comer com os cristãos gentios, demonstrando comunhão e aceitação mútua. Isso era algo significativo, porque na cultura judaica da época, partilhar refeições tinha um peso muito maior do que simplesmente alimentar-se. Significa aprovação, unidade, relacionamento. E Antioquia era diferente de Jerusalém nesse aspecto, porque não havia uma separação étnica tão acentuada. Pedro já havia tido uma experiência semelhante com Cornélio, um gentio, que anteriormente, o que mostra que ele entendia que o evangelho era para todos, independentemente da origem étnica. Já no segundo ponto, nós vamos ver os da parte de Tiago. Esse ponto já trata da chegada de um grupo de judeus cristãos vindo de Jerusalém, identificados por Paulo como sendo da parte de Tiago. E a chegada desses irmãos causou um impacto direto no comportamento de Pedro. Antes disso, Pedro comia normalmente com os cristãos gentios, demonstrando comunhão, aceitação. Porém, com a presença desses judeus, Pedro mudou sua atitude. Pedro se afastou dos gentios, temendo o julgamento dos judeus. A lição ela explica que na cultura daquele tempo, partilhar uma refeição significava comunhão profunda, como nós já falamos, e não apenas um ato social. Quando Pedro deixou de comer com os gentios, ele comunicou indiretamente que eles não eram plenamente aceitos, como se ainda houvesse distinção entre judeus e não judeus na Igreja de Cristo. A lição também destaca que Tiago não havia enviado esses irmãos com ordens diferentes, pois Atos capítulo 15, verso 24, se você quiser ver, mostra que a liderança de Jerusalém não autorizava ninguém a perturbar os gentios com exigências da lei. Ainda assim, a simples presença desses homens e o fato de eles serem ligados à igreja de Jerusalém foi suficiente para pressionar Pedro, a agir de maneira incoerente com o evangelho. Pedro ele recebeu a pressão desse grupo, e deixou-se levar pelos pensamentos deles. Já no terceiro ponto,
nós iremos ver sobre a dissimulação. Esse ponto vai tratar da atitude hipócrita que Pedro assumiu, quando ele mudou o seu comportamento por causa da presença dos judeus, da parte de Tiago, como nós já falamos. A palavra dissimulação significa agir com falsidade, fingindo algo que não é. E no caso, Pedro antes comia com gentios, mas quando chegaram os judeus de Jerusalém, ele se afastou deles para não ser criticado, fingindo que não comia com gentios, quando na verdade ele estava comendo. Ele comia sim. Quando Paulo ele diz que esses homens vieram da parte de Tiago, não significa que Tiago os enviou com aquela intenção, nem se apoiava aquela atitude, porque Tiago reconhecia o ministério de Paulo entre os gentios. Paulo ele não relata as palavras desses homens, mas a simples presença deles foi suficiente para pressionar Pedro a agir de forma contrária ao Evangelho. Então, irmãos, isso mostra o poder da influência de um grupo e como até líderes podem ceder à pressão se não estiverem firmes na verdade. Pedro ele acabou dando um mau testemunho e por seu exemplo até outros judeus como Barnabé foram levados ao erro, criando um ambiente de divisão na igreja. A dissimulação de Pedro foi tão grande porque minava a unidade da igreja e dava a entender que os gentios eram cristãos de segunda classe. Por isso, Paulo resistiu publicamente a Pedro, mostrando que a verdade do Evangelho não está acima das tradições humanas. Está acima das tradições humanas e das pressões sociais. Agora nós iremos para o segundo tópico, dois apóstolos em conflito. E o primeiro ponto, o poder de pressão de um grupo. Aqui nós vamos ver que Paulo relata que Pedro mudou o seu comportamento quando os irmãos de Jerusalém chegaram. E antes disso, Pedro comia normalmente com os gentios convertidos. Ao ver os judeus da circuncisão, ele se afastou dos gentios por medo da reprovação desse grupo. Isso mostra a pressão cultural ou religiosa. Pedro, ele recuou por medo. E sua atitude revelou uma hipocrisia, pois ele sabia que os gentios também eram aceitos por Deus. A ação de Pedro, nós temos que destacar que não foi apenas pessoal. Barnabé e outros também foram influenciados e criou divisão naquela comunidade. Paulo, ele percebeu que aquela atitude estava negando uma verdade fundamental do Evangelho. A unidade entre judeus e gentios em Cristo, sem necessidade de obras da lei. Agora nós iremos para o segundo ponto do segundo tópico, que fala sobre a repreensão na frente de todos. Mas por que Paulo repreendeu Pedro publicamente? Pedro, irmãos, foi repreendido porque ele negava uma doutrina essencial da fé cristã, a justificação pela fé. Quando ele se afastou dos gentios por medo dos judeus, ele agia como se fosse errado ter comunhão com alguém que não era judeu, o que contradizia o Evangelho da Graça. O problema não era só cultural,
como a diferença entre judeus e gentios, mas era um problema maior e minava o ensino da salvação. Ele recuou por medo da pressão social, causou confusão, causou tropeço, e ainda mais Pedro, que era uma grande figura, um grande expoente daqueles tempos, e teve muita repercussão. Paulo corrigiu Pedro diante de todos, para deixar claro que aquele comportamento era prejudicial à fé. Pedro já tinha testemunhado que os gentios foram aceitos por Deus, como no caso de Cornélio, mas agora, por medo dos judaizantes, ele cedeu à hipocrisia. E Paulo precisou corrigir isso imediatamente. Vamos para o terceiro ponto do segundo tópico. O homem não é justificado pelas obras da lei. Irmãos, o que Paulo queria ensinar com essa afirmação? Paulo aproveita o erro de Pedro para reafirmar claramente, uma verdade central do Evangelho. A salvação não vem das obras da lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16. Nós estamos estudando essa lição e desde o início a ênfase é para este ensinamento, que a salvação não é pelas obras, mas pela fé em Jesus. A lei mosaica, ela não tem poder para justificar ninguém. Ela apenas revela o pecado e condena. Ao tentar cumprir a lei para ser aceito por Deus, a pessoa está tentando ajudar Deus a salvar. E negando o sacrifício completo de Jesus, se colocando debaixo de um jugo que Cristo já removeu. Então, irmãos, nada que façamos, nada que você faça pode pagar o preço do pecado. A dívida já foi quitada por Jesus. A justificação, o que é? O que é a justificação? Ser declarado justo diante de Deus. É isso que é a justificação. É um dom gratuito, acessado pela fé. Amém? Vamos para o terceiro tópico. E o primeiro ponto vai nos dizer: estou crucificado com Cristo. Nesse ponto, Paulo afirma que a sua fé está fundamentada completamente em Jesus Cristo, tanto na morte quanto na vida. Na morte, ele se vê crucificado com Cristo, que quer dizer, considera que a sua antiga vida, baseada na lei e nos méritos próprios, foi encerrada na cruz. Isso mostra que ele já não vive mais segundo os padrões antigos. Quem conhece o apóstolo Paulo sabe que ele cresceu no judaísmo e aqui ele se considera num estado de morte, mas na vida ele agora vive pela fé no Filho de Deus. Isso significa que a sua nova existência é conduzida pela graça e pelo relacionamento com Cristo e não por obras da lei. Ou seja, Paulo morreu para o legalismo e ressuscitou para uma vida guiada pela fé em Jesus. Ele declara: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Já no segundo ponto, nós iremos ver a fé no Filho de Deus. Nós iremos ver que Paulo ele declara que a sua vida agora é guiada pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não vive mais fundamentado na lei de Moisés, na lei mosaica, como nós já falamos, mas sim identificado com a morte e ressurreição de Cristo. Cristo cumpriu toda a lei ao morrer na cruz, satisfez todas as exigências divinas. Assim, não há mais necessidade de se voltar à lei para alcançar justificação. A lei, ela conduzia a Cristo,
mas agora Cristo conduz o homem a Deus. Já no terceiro e último ponto, nós iremos ver: Cristo morreu por nada? É uma pergunta. Nesse ponto, Paulo levanta uma questão crítica e profunda. Se alguém busca uma justificação por meio da lei, ou seja, através de regras, rituais ou méritos próprios, está negando a suficiência do sacrifício de Cristo. A morte de Jesus foi completa, foi suficiente para a salvação. A lei de Moisés não acrescenta nada à obra redentora de Cristo. Quando um cristão tenta combinar a graça com práticas legais, ele está agindo como se o sacrifício de Jesus precisasse de complementos. Isso significa, na prática, dizer que Jesus morreu por nada, pois a pessoa está demonstrando que a cruz não basta e que algo a mais precisa ser feito para garantir a salvação. E para nós concluirmos esta lição, as obras que nós fazemos em nossa vida cristã não são para ganhar salvação, mas para glorificar a Deus. A base da salvação, meus irmãos, é a graça de Deus, por meio da fé em Cristo, e não os méritos humanos ou antigos rituais da lei. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.